Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Mensagem para o dia 16 de janeiro. A verdadeira penitência provoca em nós o desejo de santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mensagem para o dia 16 de janeiro. A penitência pode nos curar. Rasgai os vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo, longânime e indulgente, pronto a arrepender-se do castigo que aflige. Joel 2:13. O meu filho Jesus já afirmou e nos ensinou várias vezes que o maior sacrifício é o coração arrependido. Em geral, os cristãos fazem penitências no intuito de agradar a Deus. Mas, quando a ascese provoca em nós uma mudança de vida, nos leva à conversão. E é então que o Pai se alegra. A penitência deve levar à cura. A cura dos afetos, a cura das mágoas guardadas, a cura da falta do perdão, a cura do rancor que corrói a alma. A penitência legítima corrige a forma de agir em determinadas situações. É um policiar-se constante para que as virtudes da santidade possam imperar sobre os vícios do pecado. Quando o coração é rasgado, e não somente as vestes, é possível dizer que a conversão vem de dentro de um propósito de ser uma nova criatura. Gestos externos talvez não toquem o coração e não provoquem o desejo de crescimento espiritual. Quem já passou pela situação de ter se percebido em meio a um pecado, seja ele de qual natureza for, que você então se afastou de Deus, você ofendeu a Deus, porque o pecado, ele é uma ofensa a Deus. Deus colocou leis, colocou regras, mandamentos, e nós, volta e meia, os infringimos. E aí, ao nos darmos conta que estamos em meio ao pecado e a consciência nos bate, um arrependimento, porque todo pecado é prazeroso, mas é um prazer que é às custas de ofender a Deus, às custas de nos afastarmos da graça. Quando a pessoa toma consciência, então, do seu pecado, ela como que coloca numa balança. Tal pecado, tal prática foi bom, prazeroso, porém eu ofendi a Deus, o meu Criador, aquele que me ama, aquele que é rico em misericórdia, aquele que cuidou de mim até aqui, aquele que fez tanto por mim, que me salvou tantas vezes, que ainda ontem eu falava sobre a experiência de passar por situações que faltou pouco para chegar à morte. Seja uma doença,
seja um acidente de carro, que nem o caso que eu citei, um parto muito demorado. Aí você percebe que a mão de Deus esteve na sua vida, te protegendo, te amparando, segurando o fio da tua vida. Porque se a gente for olhar bem, a vida parece que é suspensa por um fio, né? E aí você coloca isso na balança e fala, não compensa, não compensa. E aí você toma consciência do horror que é ter estado em pecado, ter deixado uma fraqueza falar mais alto. Você ofendeu o coração de Deus. E nada, nada nessa vida vale mais do que estar na graça de Deus. Então somos tomados então de um arrependimento. Mas o que esse arrependimento faz? Eu vou só disfarçar, vou mudar algumas coisas simplesmente? Ou é um arrependimento tamanho que toma conta do meu coração e me obriga a ser diferente? Porque a partir do momento que eu tomo consciência do tamanho do erro que eu fiz, o tamanho do pecado que eu me envolvi, o tamanho da ofensa ao coração de Deus que eu fiz, eu falo, peraí, não, eu não quero viver mais isso. Eu não quero mais ter que ficar longe da Eucaristia. Eu não quero mais ter essa sensação de que eu infligi algum tipo de sofrimento ao meu Criador, aquele que tanto me ama, que tanto cuida de mim. E aí a gente tem um olhar diferente para a vida, para as nossas atitudes, muitas vezes até para as nossas companhias, para os meios aos quais a gente estava imerso. Porque quando a gente muda de verdade, ou nós nos afastamos de determinados ambientes e pessoas, ou esses ambientes e pessoas se afastam de nós também. Não dá para mudar na essência, no coração, no seu jeito de pensar e agir da mesma forma que antes. Não dá, é incompatível, então não houve mudança. Então, quando alguma mãe, eu tenho filho pequeno, ainda não passo por essas dores, mas quando uma mãe vê que o filho está indo por um caminho errado, a mãe pensa, fala, e agora? Calma, sossega seu coração em oração, continua rezando, continua intercedendo por esse filho, só que agora um pouco mais, porque agora você tem que rezar por você e por ele, para que a misericórdia de Deus o alcance lá onde quer que ele esteja, naquela situação, levando ele a tomar consciência do que realmente ele está fazendo, o que ele está passando, e aí ele vai se arrepender, vai perceber seus erros, vai se arrepender e vai voltar. Então, tarefa de mãe nunca acaba. Eu sempre ouvi dizer que serviço de casa nunca acaba, mas na verdade a tarefa de mãe nunca acaba, porque enquanto você vê que o seu filho é pequeno, a gente vai rezando, né? Como eu rezo, a gente vai rezando, vai ensinando. Mas a partir do momento que eles estão maiores e vão até por eles mesmos se enfiando em caminhos que a gente já não consegue mais segurar, é hora de nós aumentarmos as nossas orações, porque nós temos que rezar por nós e por eles também. O papel de mãe é sempre muito lindo. E talvez por isso que Deus quis nos dar uma mãe. E para minha alegria, a mãe está me visitando hoje. Hoje a mãe peregrina está aqui, então eu fiz questão de colocar a imagem dela junto aqui conosco nesse vídeo. Eu já passei por situações onde eu me afastei, eu precisei ter consciência de que eu não podia comungar. Era muito dolorido.
muito, muito, muito. Eu ia para a igreja e eu chorava, chorava, porque eu não podia comungar. O pecado, ele judia da gente, ele nos despersonifica, porque muitas vezes a gente quer até disfarçar, a gente quer, não, não, que isso, a vida é tão pequena para ficar pensando nessas coisas, né? E aí a gente vai achando desculpas, a gente vai dissimulando, mas a verdade é uma só. Estar longe de Deus, estar fora da graça, é um prejuízo imenso, imenso. E aí, quando a gente toma consciência disso, a gente volta com mais amor, com mais amor. O coração, ele é renovado. A nossa mente nos alerta e fala: não volta nisso, não volte a se afastar, não volte a trilhar caminhos que vão te afastar de Deus. E aí a gente volta com mais sede, com mais ânimo. E aí também essa necessidade constante de estar falando de Deus, de estar pregando, de estar anunciando, de querer colocar na nossa vida algumas práticas que antes talvez a gente não vivesse tanto. E aí nós, por quê? Do coração brotam as verdadeiras modificações, a verdadeira conversão. Não tem como a pessoa ter esse encontro com Jesus, ela se deixar envolver por essa graça e não se tornar diferente. Não tem como. Então, se você está longe, se você está numa situação de pecado, eu espero que a misericórdia de Deus te alcance e você possa reconhecer que junto a Deus é muito melhor, que junto a Deus você se sente em casa de verdade. E agora você está explorando situações, vivendo coisas que não, que não te satisfaz completamente. Ao voltar para a graça de Deus, a nossa vida se torna completa. Tanto que, se a gente passa provações, situações difíceis e dolorosas, a gente tem paz, a gente tem tranquilidade, a gente tem segurança, porque nós estamos debaixo do amor e da proteção de Deus. Então tenha sempre isso em mente, que o coração ele vai falar muito alto no momento oportuno e peçamos a Deus que nós e nossos filhos tenham sempre o tempo para voltar. É muito fácil a gente falar, cada um tem seu tempo, mas nós não sabemos o nosso tempo de vida. E é muito triste quando a gente olha para trás e fala, eu gastei tantos anos da minha vida nessa situação, nessa prática, nesse caminho, nessa conduta, e era longe de Deus. Porque uma vida inteira amando e respeitando a Deus ainda é pouco. E quando a gente percebe que gastou tempo com o que não devia, a gente chora lágrimas amargas. Mas, a partir do momento que a gente volta, Deus era tudo. É claro que a gente tem uma penitência a pagar depois e tal, mas Deus era tudo. E Ele nos recebe num abraço caloroso, num abraço paternal maravilhoso, que só quem esteve longe e voltou reconhece a grandiosidade desse amor de Deus para conosco. Boa noite, dorme em paz. A mãe te ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.